Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez estamos aqui através do canal EBD em Ação para mais um vídeo aula. Estudaremos hoje a lição de número 7, datada do dia 18 de fevereiro de 2024, com o título O Ministério da Igreja. Texto áureo está em Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Na verdade prática, os dois ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros. E comigo aqui para falar desse assunto ministerial é o professor evangelista irmão Wesley Rodolfo. Paz do Senhor, irmão Wesley. Paz do Senhor, pastor Gesiel Costa, paz do Senhor, demais assinantes do canal EBD em Ação. Deus em Cristo continue abençoando a todos, que tenhamos uma excelente aula no dia de hoje. Bom, essa hoje é a lição falando sobre o ministério, e ela começa trazendo exemplos do ministério sacerdotal do crente, que é o primeiro tópico, e ela alegra aqui ou traz à tona o sacerdócio do Antigo Testamento. Então ela começa dizendo que o sacerdócio no Antigo Testamento começou na família, né? Assim como Abraão era o sacerdote, o que orava, era o que intercedia pelos filhos, pela família, conversava com Deus. A gente vê isso também, não que oficializado, mas indiretamente, Isaac, Jacó e os demais, trazendo esse exemplo do sacerdote em casa, né? Ministrando para a família, levando a família a adorar a Deus. A gente vê Jacó isso em Gênesis 38, quando ele diz assim: tirai os ídolos do meio de vós, mudai as vestes, porque vamos a Betel, que é a casa de Deus. Então era uma espécie de sacerdote conduzindo os seus familiares para aproximar-se de Deus. Agora, depois disso foi oficializado no Monte Sinai a prática mesmo sacerdotal, né? Através das leis cerimoniais. Deus instituiu a tribo de Levi, em especial a família de Arão, para que ministrassem no templo para as famílias, para o povo. Então eles tinham ali ofícios, tinham regras, tinham as leis cerimoniais que deviam seguir. Então foi oficializado mesmo o ministério sacerdotal no Antigo Testamento, né? Perfeito. Nós vemos a ideia do sacerdote. Quando a gente observa o livro do Gênesis, nós vamos ver que a necessidade sacerdotal ela parte da queda, né? Quando nós vemos Deus criando todas as coisas, inclusive o homem e a mulher, ele vinha na viração do dia, conversava com o homem, conversava com a mulher. O sacerdote tem essa ideia de ser um mediador, né? Sim. E ali nós vemos que Deus, ele falava com o homem sem nenhum mediador. Então Deus e o homem, ele tinha ali um contato. Com a queda, o homem distanciou-se de Deus, e aí nós vemos que esse sacerdote, então, ele passou a cumprir esse papel de ser um mediador entre Deus e os homens. E a primeira vez que nós vamos ver isso é em Gênesis, né? Quando a Bíblia fala acerca de Melquisedeque, que depois vai ser uma figura de Cristo. Nós vamos falar sobre isso ainda. Mas então nós vemos aqui que o sacerdote é esse mediador. E lá no Antigo Testamento, muito embora a gente tenha, né, esse sacerdócio familiar, por assim dizer, como o pastor José ele coloca aqui na lição, onde as famílias, né, ofereciam sacrifícios e também praticavam ali os cultos domésticos. E aí, com a instituição da lei, houve lá, inclusive, a ideia de ter um sacerdote, um sumo sacerdote, para que pudesse representar o povo diante de Deus. Ele seria, né, esse mediador que estaria ali levando as demandas do povo, principalmente as demandas espirituais, de pecados e para perdão dos tais. Então, no Antigo Testamento tinha essa pessoa que era determinada, né? E aí depois isso passou a ser de uma linhagem específica, a linhagem de Arão, e as pessoas que nasciam dessa família, então eles tinham esses cargos sacerdotais, que iriam então exercer esse ministério de representar o povo diante de Deus. E lá no Antigo Testamento isso foi muito bem institucionalizado através da lei de Moisés. E a gente vê isso
sendo transferido para o Novo Testamento. Eu não digo sendo transferido, mas a representatividade do sacerdócio também no Novo Testamento, né? Uma doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento, esse segundo ponto aí do primeiro tópico, onde ele diz assim que através de Cristo, a carta aos Hebreus, né, capítulo 8, verso 1, ela deixa claro que Cristo ele foi o sumo sacerdote, e ele, como sumo sacerdote, ofereceu o sacrifício completo uma só vez. Quer dizer, morreu, ele era o cordeiro, ele como sacerdote, o sumo sacerdote, ele leva o povo a esse patamar de sacerdote, porque no Antigo Testamento só o sumo sacerdote entrava diante da presença de Deus, conversava, dialogava com Deus, intercedia pelo povo, ouvia de Deus, levava ao povo, ouvia do povo, levava para Deus, só ele. Os demais ficavam na expectativa ali, né, esperando, querendo saber como era essa relação do homem com Deus. Mas agora, no Novo Testamento, a gente vê que o próprio Cristo, ele limita isso, aliás, ele não limita, ele abre os espaços, como as pessoas costumam dizer, o véu da separação, né, foi rasgado quando ele morreu, e agora todos nós somos sacerdotes, todo cristão, ele pode chegar na presença de Deus, pode interceder por alguém, interceder por ele, conversar, dialogar. Não tem mais essa restrição que era na antiga aliança, que era só o sumo sacerdote uma vez por ano que conversava com Deus. Todos nós podemos agora, não só uma vez por ano, mas a qualquer momento, dobrar o joelho na presença de Deus, conversar com ele, dialogar, ter essa presença dele na nossa vida, né? Exato. E como diz esse ponto, essa doutrina bíblica é confirmada no Novo Testamento. Lá no Antigo Testamento, como nós dissemos, foi instituído por Moisés que haveria sumo sacerdote e sacerdotes. O sumo sacerdote é aquele que representaria o povo diante de Deus, e ele, portanto, é que tinha essa prerrogativa de entrar dentro dos santos para poder oferecer primeiro sacrifícios a si mesmo, porque muito embora o sumo sacerdote ele também era pecador, né? E aí depois oferecer pelo povo então o sacrifício devido ali. Então nós vemos que isso era algo completamente restrito a uma única pessoa. Era uma pessoa e não era todo dia, era um dia específico do ano que ele entrava lá no dia da expiação para fazer este sacrifício. Então, isso é confirmado no Antigo Testamento de que forma? Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo ele é o nosso sumo sacerdote e que ele por nós intercede. Aliás, como o senhor muito bem citou a Epístola aos Hebreus, esse parece ser o centro da Epístola aos Hebreus, o sacerdócio de Cristo, que é aquele que se ofereceu uma única vez e o seu sacrifício foi perfeito. E que, portanto, agora, uma vez ele se oferecendo, ele abriu o caminho para que todos nós tivéssemos acesso a Deus. E esse é o ponto. A ideia do véu rasgado é exatamente essa, né? Porque o véu se rasgou, o véu que fazia a separação entre o lugar santo e santíssimo. Esse véu foi rasgado, simbolizando então agora que todos nós temos livre, ou podemos ter em Cristo Jesus, livre acesso. E é isso que o escritor aos Hebreus trabalha no capítulo 4, dizendo que nós podemos chegar com confiança ao trono da graça. A ideia aqui é a ideia sacerdotal. Chegar com confiança ao trono da graça, sabendo que acharemos graças para sermos ajudados em tempo oportuno. Ou seja, não é mais só um dia do ano, é um tempo oportuno, onde você vai procurar a graça de Deus e vai receber. E isso sem ter um intermediador, ou sendo esse intermediador o próprio Senhor Jesus Cristo. E quando nós entendemos essa nossa posição sacerdotal hoje, quem escreve isso é o apóstolo Pedro, né? Na sua primeira epístola, ele escreve no capítulo 2, verso 5, dizendo que nós somos o sacerdócio real, o povo adquirido, né? Um povo zeloso e de boas obras, o povo adquirido e o sacerdócio real. Ou seja, hoje nós podemos realmente ser sacerdotes e ter o nosso livre acesso à presença de Deus. Houve um tempo na história, e a gente já vai ver isso aqui no próximo tempo, que essa doutrina do sacerdócio real, ela foi esquecida e logo depois ela foi resgatada, né? Na Reforma Protestante, que é o terceiro ponto que a gente vai ver aqui. Aqui ainda nesse segundo ponto é chamado sacerdócio universal de todos os crentes, né? Quer dizer, Exato. Todos os cristãos, agora cada um deles podem ser um sacerdote, interceder diante de Deus. Mas como você disse aqui, nesse terceiro ponto,
ainda do primeiro tópico, uma doutrina bíblica resgatada na Reforma Protestante, logo após a ascensão de Constantino, com o catolicismo romano, a figura do Papa, dos padres, do vigário de Cristo. Eles começaram a ter o entendimento ainda da antiga aliança, que só um poderia ser o sacerdote. Então, nesse caso, o sacerdócio era limitado à figura dos padres. Os padres é quem poderiam interpretar a Bíblia ou lê-la, quando algumas pessoas, ainda na pré-reforma protestante, queriam adquirir a Bíblia ou tinham acesso a ela para leitura, eram envenenados os livros e eles então não poderiam ler, porque era algo específico dos padres. E o Papa era considerado o vigário de Cristo na Terra, era o sumo sacerdote, né? E a Reforma Protestante trouxe isso, a ideia era de trazer de volta a doutrina bíblica do sacerdócio universal do crente. Então, a Reforma Protestante, com Lutero, século XVI ali, eles diziam, proclamavam, pregavam isso, acreditavam que qualquer cristão verdadeiramente participa dos benefícios de Cristo e da igreja, que eles poderiam chegar, não tinha alguém ali, um mediador. A Igreja Católica tinha um mediador, além do Papa ser o vigário de Cristo, tinha a questão de orar por Maria, uma série de outras coisas que a Reforma Protestante contestou veementemente até romper essas barreiras, e a Igreja hoje tem esse entendimento de que o sacerdócio universal é para todas as pessoas. O catolicismo, ele trabalhou essa ideia, né, onde a Igreja ela detinha o poder, e com isso quando a gente entende, por exemplo, as grandes atrocidades que foram feitas, né, em nome do cristianismo e da religião, da igreja vender espaço no céu, por conta disso, de imaginar que a igreja é quem detinha esse poder, né? Sim. De fazer essa conexão entre Deus e o homem. Era a igreja e, portanto, o magistério da igreja, né, que fazia isso, e, por fim, nós vemos que isso ficou muito restrita a essas coisas. E a Reforma Protestante, ela nos legou isso, o sacerdócio real. E com a Reforma Protestante, então, passou-se, né, a mais uma vez a voltar àquele princípio que era lá do Novo Testamento, da igreja primitiva, onde todos os cristãos eles tinham completo acesso a Deus, sem precisar de um intermediário. E agora isso que a gente não precisa de intermediário não significa dizer que a gente não precisa de líderes, né, nem de pastores. Deus colocou essas pessoas na igreja, como a gente já disse várias vezes aqui, para edificar a igreja. Não significa dizer também que o pastor é o elo de ligação entre o homem e Deus. Não, não é essa a ideia. A ideia é que todos os crentes eles têm livre acesso a Deus e que, portanto, agora, tendo livre acesso a Deus, nós não precisamos de intermediário, porém precisamos ainda de líderes, de pastores, de mestres, para que possam servir ao propósito de nos edificar no corpo santo do Senhor. Então a ideia que foi resgatada na Reforma Protestante do sacerdócio real de todos os crentes, ela é muito válida e é digno de nota aqui nessa lição. Inclusive, o pastor José Gonçalves foi muito feliz de colocar esse ponto para que a gente possa ter uma ideia de como a gente crê hoje, né? Por exemplo, hoje nós temos uma doutrina, já depois do protestantismo, que está bem formulada. Mas como era crido isso naquele tempo e como ela veio e está aqui para nós hoje pronta e acabada, e os desafios que ela enfrentou ao longo do tempo, né? Para que pudesse fazer esse resgate bíblico aí da doutrina do sacerdócio. Então, todos os crentes hoje é sacerdote. Nós precisamos apenas de um mediador entre Deus e os homens. E não é nenhum outro homem. Ou, aliás, pode até ser, mas é Jesus Cristo o homem, né? É por isso que Paulo fala, a geração eleita, o sacerdócio real, falando da igreja, a nação santa, povo adquirido. Então, somos o sacerdócio real. Nesse segundo tópico, a estrutura ministerial do Novo Testamento é chamado, nesse primeiro ponto, o ministério quíntuplo, porque oferece ali, em Efésios 4:11, 5 ministérios. Como Paulo diz, Deus pôs na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. 5, né? Então essa relação é descrita comumente como ministério quíntuplo. Aí ele vai dizer aqui de cada um desse ministério apresentado por Paulo. Ele fala do apóstolo,
que é alguém que é enviado em uma missão. Apóstolo significa isso, enviado para uma missão. E alguns requisitos para ser apóstolo naquele período ali tinha que ser bem evidente. Tinha que ter estado com Cristo, os discípulos estiveram com Cristo, ter sido uma testemunha da ressurreição de Cristo, e Paulo diz em Coríntios que mais de 500 viram ele ressurreto, ter visto o Senhor, ter operado sinais e maravilhas. Então eles tinham esse requisito aí para o apostolado, né? E assim no Novo Testamento o apostolado pode ser visto mais como uma função do que como um ofício. E Paulo ele requer isso quando ele não estava com discípulos, não andou com discípulos, mas ele diz que viu o Senhor, que aprendeu do Senhor, né? Porque ele aprende do Senhor, que ensina, ele diz isso, viu o Senhor. E Paulo também operou sinais e maravilhas, então ele roga para ser apostolado, né? Então, para ser apóstolos, por mais que esse nome significa alguém que foi enviado para uma missão, também tinha essas prerrogativas para se tornar um apóstolo, né? Essa é a ideia, né? O Novo Testamento trabalha a ideia de apóstolo e o apostolado como o dos 12 ou do apóstolo Paulo. Ele tem um modelo bíblico muito bem definido, que é esse que nós vemos aqui. Por exemplo, quando foi separar alguém para o lugar de Judas, para compor a vaga deixada por Judas, os requisitos foi esse: alguém que tenha andado com o Senhor, que tenha sido testemunha da ressurreição. E aí, para aquele grupo apostólico, aquele colégio apostólico muito bem definido, esses eram os requisitos para que pudesse exercer essa função do apostolado, né? E quando o apóstolo Paulo trabalha essa ideia, dizendo que Deus colocou na igreja primeiramente apóstolos, existe uma outra perspectiva, né? Por exemplo, existe o apóstolo, que é o colégio dos 12, as 12 colunas que vão estar lá na Nova Jerusalém, que vai levar o nome dos 12 apóstolos, como esses não há mais, né? Então, e aí, inclusive, os nossos irmãos reformados que trabalham essa ideia ainda, dizendo que não existe mais apóstolos hoje, né? E aí eles até brincam, pegando aquele jargão do bandido para o apóstolo, dizendo que apóstolo bom é apóstolo morto. Dizendo que não existe mais apóstolo. Mas esse que o apóstolo Paulo coloca aqui, quando ele diz que Deus colocou primeiramente na igreja uns para apóstolos, ele está falando exatamente disso, né? Daqueles que são enviados, porque a palavra apóstolo significa enviados. Né? Aqueles que vão, abrem trabalhos, a igreja os comissiona para que vá em uma região que ainda não tem ali o evangelho não seja tão popular, enfim. Ele vai enviado pela igreja para pregar o evangelho, para abrir trabalho. Essa é a ideia do apóstolo trabalhado aqui nesses homens dons. Porque veja bem, se apóstolos não existissem mais, como Paulo colocou aqui, colocou primeiramente uns na igreja para apóstolos, depois profetas, evangelistas, pastores e doutores. Ele diz o prazo de validade para esses dons. Ele diz que o prazo de validade para esses dons é até para a edificação completa do corpo de Cristo. Vamos ler esse texto, Efésios 4:11. Aqui ele distingue muito bem e delimita o tempo. Na verdade, esses dons, eles vão cessar sim um dia, mas quando é que eles vão cessar? Paulo trabalha essa ideia também. Efésios 4:11 diz assim, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para que a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, até quando esse dom vai existir? Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus e a homem perfeito, à medida e à estatura completa de Cristo. Sim. Ou seja, até quando que ele vai? Até quando a gente se tornar perfeito. Já somos perfeitos? A igreja de Cristo aqui na Terra já é perfeita? Ainda não, né? Então, o dom ainda está em validade. Então, é claro que isso é evidente, né, que é muito mais uma função mesmo do que um ofício propriamente dito.
E o pastor José Gonçalves tem razão, porque hoje a gente não separa apóstolos, né? Eles são enviados e eles fazem ali o trabalho. Importante delimitar isso para que o nosso professor, inclusive, esse é o ponto, porque às vezes o professor ele vai estudar a lição para ministrar aos alunos, e aí eles pegam e vão lá naqueles vídeos dos reformados. Por exemplo, se você for pegar um vídeo do pastor Augusto Nicodemos, ele vai dizer que não existe mais apóstolos hoje. E aí, se você reverbera isso no tempo, confronta-se com a nossa doutrina de continuidade dos dons espirituais. E também pode ir de encontro com alguns pastores hoje das igrejas neopentecostais que se intitularam apóstolos. Não tem essa necessidade de você se intitular apóstolo. Você já é enviado para uma missão, né? Que é essa ideia de ser enviado, um pastor que já é maduro, um superintendente, um supervisor de vários outros campos, ele é considerado um apóstolo, já foi enviado para isso, né? Mas não tem essa questão de uma consagração, não, quer dizer, parece que é algo a mais. Agora eu sou pastor, daqui a pouco sou apóstolo, daqui a pouco vice-deus. Aí já complica a situação. Não existe esse degrau, né? Até chegar ao apostolado. Até chegar ao apostolado, né? São homens que já são estabelecidos, né? Sim. E aqui é importante ressaltar esse ponto também, que esses homens dons aqui, que são estabelecidos, eles não têm nada a ver com aquela questão de cargo ministerial, né? Sim. Às vezes, além de ter o dom ministerial desses que estão aqui listados, eles ainda têm um cargo ministerial, mas não é uma regra, né? Não é a separação ou o cargo ministerial que Paulo está aqui tratando. Ele está falando do dom que é dado por Deus. A prerrogativa é de Deus de distribuir esses homens e esses dons. E o outro ministério aqui é o de profeta. Profeta que era alguém inspirado, autorizado para falar em nome de Deus. No Novo Testamento, ele era o porta-voz de Deus, né? O profeta exortava, consolava conforme Atos, trazia revelações do futuro. Contudo, as Escrituras distinguem o ministério de profeta e do dom de profecia. Então, alguns eram chamados de profetas, talvez porque exercia o dom, mas também não há essa questão de separar alguém para se tornar um profeta. No Antigo Testamento, sim. Tem a escola de profeta de Eliseus, que as pessoas se qualificavam com Eliseu em oração e consagração para receber esse dom de profecia, né, para poder profetizar. Agora, quanto ao dom, todos podem receber o dom de profecia. Exato. Qualquer um que buscar, a Bíblia diz, buscar com zelo os melhores dons. Se a gente buscar, você pode ter o dom de profecia. Agora, não tem mais o ministério profético, separar alguém para o ministério profético, esse vai ser o profeta. Todo mundo que quiser uma revelação futura, ungir ele. Não existe no Novo Testamento essa figura, né? Exato. A gente falou agora no ponto passado sobre o resgate na Reforma Protestante do sacerdócio real de todos os crentes. O pastor Silas Daniel, naquele livro Batismo com o Espírito Santo, aquele livro. Ele trabalha a ideia do resgate do profetismo real de todos os crentes. Na ideia de quê? Que todo cristão pode ser um proclamador do evangelho. E esse resgate vem com o pentecostalismo, diz ele lá. Sim. Um livro belíssimo, muito bem estruturado, uma pesquisa muito bem feita. Mas a ideia aqui desse profeta distingue, né, claro, do Antigo Testamento e também distingue do dom de profecia. O pastor José Gonçalves, ele faz essa distinção aqui. O que é o profeta? O profeta no Novo Testamento, hoje, era aquele que exortava, consolava, que fazia a exposição das Escrituras, distinguia um profeta, né? Ou seja, um falso profeta, enfim. O profeta do Novo Testamento é aquele que expõe as Escrituras, ele pode até prever, né, o futuro, por assim dizer, mas a ideia trabalhada no profeta do Novo Testamento, ela é bem diferente lá do Antigo Testamento. Esses homens aqui, então, são ainda porta-voz de Deus, mas porta-voz em que sentido? De pregar, de expor a verdade já revelada, que é a Bíblia Sagrada. Esses são os profetas, né? Sim. Do nosso tempo, distingue aí, claro, do dom de profecia. O dom de profecia, enquanto todos poderiam exercer esse dom, aqui nós temos Deus colocou na igreja
para profetas, outro para pastores, a gente vê que há distinção. Nem todos são profetas. Né? Nem todos são profetas. E o terceiro aqui é o de evangelista, que é alguém cujo ministério é centrado na salvação de almas. O evangelista é aquele que vai em busca de almas, que tem o dom de evangelizar, de falar de Cristo, de fazer essa ação mais em meio ali às pessoas que não são cristãs. E agora, um pastor pode ser um evangelista, não é? Um diácono pode ser um evangelista. Ele não está, ninguém separa um evangelista. Hoje sim, há no nosso meio há quem discorde disso, de pessoas que parece que hoje tem uma categoria: você separa diácono, aí depois do diácono o que vem? O presbítero e depois o evangelista, intermediário de pastor. Mas aqui, nesse dom ministerial, o de evangelista é aquele que ia de fato para a rua, ganhar almas. Antes não tinha isso, Wesley. A nossa igreja não separava evangelista. Isso surgiu depois porque, quando as pessoas eram enviadas para o evangelismo, era chamado evangelista autorizado. O pastor dava uma autorização para ele abrir trabalho, para ele fazer cruzadas, fazer cultos, fazer evangelismo. Mas depois consagraram esses indivíduos que eram evangelistas por uma necessidade dele poder ministrar, batizar, né? Então hoje nós temos essa categoria, esse cargo aí, né, de evangelista, né? Exatamente. E é muito boa essa distinção que o senhor fez agora aí, desse dom de evangelista e o cargo, né, ministerial de evangelista. O que é um evangelista nos padrões e nos moldes bíblicos listados aqui por Paulo? É alguém cujo ministério é centrado na salvação de almas. E, claro, na evangelização, por assim dizer. Sim. Então, esse é um evangelista. Às vezes, ele não carrega o EV na frente do seu nome, mas ele é um evangelista. São pessoas que são dadas à evangelização, são apaixonadas pela evangelização. E eu já conheci alguns que, muito embora eram cooperadores ou diáconos, mas a evangelização era algo em que eles exerciam com muito amor, com muito zelo e com muito carinho. Então, esses são evangelistas aqui, aqueles que são cujo ministério está centrado na salvação de almas e, portanto, são evangelizadores. O Billy Graham é considerado um evangelista, né? Porque ele fazia cruzadas, ele estava voltado exatamente para o evangelismo, né? Então é um grande evangelista, dos maiores evangelistas que houve. E teve outros evangelistas, né? Evangelistas na história da igreja, tais como Doubt Lima Moody, o próprio Charles Spurgeon, foram considerados evangelistas porque tiveram um ministério centrado na exposição da palavra, por assim dizer, mas com foco em salvação de almas. E por último aqui, pastores e mestres. O pastor possui a função de apacentar e o mestre de ensinar. Mas o pastor também pode ser um mestre, né? O pastor, além de exercer uma função pastoral, de apacentamento das ovelhas, de guia, ele pode também instruir essas ovelhas, né? Esse ponto é importante, porque muitos estudiosos, eles trabalham a ideia de que Paulo está concentrando na figura do pastor a ideia de ser mestre. Porque para todos, Paulo utiliza uma palavra bem interessante, ó. Uns, pois Deus, porque ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Ele não pegou e falou assim, e outros para pastores e outros para mestres. A ideia de que alguns teólogos vão trabalhar é que pastores e mestres estão na mesma figura. Na mesma figura. O ensino, né? Exatamente, o ensino, porque essa é a maneira de apacentar. Porque a ideia trabalhada aqui por esses teólogos é que os pastores, eles alimentam as ovelhas. E qual que é o alimento desses pastores para as ovelhas? A palavra. O ensinamento da palavra. Mas nós temos outros teólogos que divergem dessa ideia, né? Sim. Mas eu acho que ela não é aqui basilar, salutar, enfim, para que de uma forma ou outra. Acho que a gente pode trabalhar essas duas ideias, mas fato é que o pastor é aquele que apacenta. Se a gente for fazer a distinção de pastores e mestres, ele apacenta e o mestre ensina. Agora, o que é importante aqui? Essa é a ideia que a gente já tem trabalhado ao longo dessas 6 lições que já vimos e agora a lição de número 7. Esses homens, eles são essenciais para a igreja.
Muito embora nós temos o sacerdócio real de todos os crentes, esses homens eles foram estabelecidos não pela igreja, nem por eles mesmos. Foi Deus quem estabeleceu esses homens para que eles pudessem servir ao propósito de auxiliar, de edificar a igreja. Portanto, nós não podemos menosprezar nenhum desses ministérios aqui. A gente não pode, por exemplo, menosprezar o mestre, a gente não pode menosprezar o pastor, o evangelista, a gente não pode menosprezar o profeta e nenhum apóstolo. Por quê? São esses homens que foram estabelecidos por Deus para que Deus possa moldar e nos edificar. É onde Deus trabalha o caráter do cristão, para que esse cristão siga a vida cristã de acordo com os parâmetros da palavra de Deus. Porque veja bem, imagine só que se só houvesse os apóstolos, que são aqueles que são enviados para pregar. Pregou, acabou. Aí ele sai dali e vai pregar em outro lugar. Como ficaria essa região? Então aí tem os profetas, os que vão trabalhar ali de uma forma mais na pregação da palavra, que vai ser o porta-voz de Deus. E aí depois vai vir o evangelista, que vai continuar o trabalho de evangelização, os pastores para cuidar e os mestres para ensinar. Então, essa corrente de continuidade, ela não foi estabelecida por homens, ela foi estabelecida por Deus. E se foi Deus quem estabeleceu, quem somos nós para dizer que eles não são necessários? Mais uma vez, beliscando, cutucando a ideia dos desigrejados que dizem que a gente não precisa de pastor. Precisamos, porque foi Deus quem estabeleceu. Deus quem estabeleceu. E esse segundo ponto, falaremos sobre o serviço de diáconos e presbítero. Então, no Novo Testamento mostra como o diaconato foi instituído, né? Ali em Atos 6, a chamada dos diáconos para um serviço. O serviço era para cuidar da obra social mesmo, de órfãos, viúvas, dos necessitados, dos pobres. Então, o sentido do verbo grego diaconel é servir, e ocorre aqui, conforme a lição, 37 vezes no Novo Testamento. Então, esse significado ele aparece em Atos, né? É chamado de diaconia, o serviço da igreja. 34 vezes acontece isso. E aparece com essa tonalidade, esse sentido de servir. Então, à luz do texto de Atos, observamos que o diaconato era um serviço dedicado mais à esfera social da igreja. Então, os diáconos eram os responsáveis por cuidar dos órfãos, das viúvas, dos pobres, necessitados da alimentação, vestimenta, visitação. De fato, ali nessa primeira instância aqui, quando na igreja primitiva, quem faziam as visitas para os membros eram os diáconos, serviço social. Não eram os pastores, que eram chamados presbíteros aqui. Os presbíteros eles ficavam em oração e na leitura da palavra, no ensinamento. Eles não saíam para o meio do povo, para a visitação, etc. Hoje é cobrado do pastor e também não é errado. Mas naquele momento a figura do diácono estava definida e dos presbíteros também. Pedro diz isso, né? Nós ficaremos no ensino da palavra enquanto os diáconos iam, né? É só uma brincadeirazinha aqui para a gente descontrair. Teve até alguém que disse, na verdade, pastor e presbítero não era para visitar ninguém. Sim. Tanto que quando alguém ficava doente, o presbítero não sabia, tinha que mandar chamar ele lá. Chame os presbíteros. Exato. Então, os presbíteros ali se referiam mais a anciãos que presidiam as igrejas, né? Que supervisionavam e até exerciam função pastoral, né? Os presbíteros. A origem dos diáconos ela é interessante e a gente vê como ela surgiu ali em Atos dos Apóstolos capítulo 6, foi demandas, né? O evangelho foi crescendo, a igreja foi crescendo, houve conflito entre as viúvas dos gregos e as dos judeus, né? Ou seja, houve um conflito por conta, né, das viúvas dos gregos e dos judeus, e aí os apóstolos então decidiram que deveriam separar homens, né, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, de fé, enfim. E aí, esses homens então foram separados pela igreja para exercer essa função. Agora você imagina, né? O camarada tinha que ser cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo, cheio de fé, para exercer o ministério diaconal. Para fazer o quê? Para cuidar de viúva, precisava ser cheio do Espírito Santo. Porque senão podia incorrer em um pecado, né? Precisava ser homens de caráter, de boa reputação, para que pudessem lidar com esse trabalho que, olhando a olhos nus,
Parece ser um trabalho até desprezível, né? Claro que não é. Claro que não é. Mas perceba a qualificação e a exigência para exercer um ministério que parece ser tão simples, né? E aí eles foram então estabelecidos para que eles pudessem cuidar dessas demandas, enquanto os apóstolos, eles iriam se aplicar ao ministério da palavra e da oração. E aqui a gente tem inclusive que dar uma pincelada, né? Pastor tem que cuidar do ministério da palavra e também da oração. E da oração. E isso a gente fala às vezes para alguns membros, né? Corta para mim aquela câmera ali. A gente fala para às vezes alguns membros, quando o pastor está no seu gabinete orando e lendo a palavra, aí chega o membro lá e ainda diz assim: pastor, já que o senhor não está fazendo nada, o senhor pode me atender? Exatamente. Não que o pastor não vá atender ninguém, não, mas ele está fazendo alguma coisa. E não é pouca coisa, é muita coisa. Ele está cuidando do ministério da palavra e do ministério da oração, que foram confiados a ele. Quando uma igreja é ensinada de forma errada, quem vai responder diante de Deus pelos desajustes doutrinal não é nenhum membro, é o pastor. E, portanto, ele deve cuidar do ministério da palavra e da oração. Agora, os diáconos, eles foram estabelecidos, então, para que pudessem fazer essas visitas, para que pudessem representar o pastor, representar o apóstolo e cuidar dessa demanda social. Ou seja, os diáconos, eles foram estabelecidos para que pudessem cuidar da parte social da igreja, enquanto os apóstolos, os líderes estariam dedicados mais ao ministério da palavra e da oração. Agora, ser diácono é algo muito importante, né? Ser diácono é algo que demanda aí um certo privilégio por estar trabalhando com as coisas de Deus e fazendo um excelente trabalho. Claro, aqueles que fazem com excelência, né? De acordo com o seu próprio chamado para exercer essa função a Deus. Eu acredito que pessoas, elas são chamadas e aí elas vão ser para sempre, né? Servas, ainda que elas estejam servindo como presbítero, como evangelista e pastor, mas você percebe que mesmo assim existem aqueles que tenham esse cargo ministerial, eles estão prontos a servir, eles estão servindo água, eles estão fazendo alguma coisa, eles estão cuidando da parte social, porque é um chamado, né? Sim. É uma vocação para esse tipo de ministério. Agora, para exercer esse tipo de ministério, precisava de qualificações para o ministério, né? O terceiro tópico aí diz isso. E quais seriam essas qualificações? Primeiro, de natureza moral. Segundo, de natureza social. O de natureza moral, ele lista alguns aqui, ó. Não apegado ao dinheiro, ou seja, não avarento, e ser irrepreensível, ou alguém que não possua nenhuma acusação válida, o que não significa ausência de pecado, mas uma vida pessoal ilibada, acima de qualquer acusação legítima e de algum escândalo público. Por quê? Aí a gente percebe isso, não poderia ser apegado ao dinheiro e nem avarento, porque quem cuidava do tesouro da igreja naquele primeiro, segundo, terceiro século eram os obreiros, em especial os diáconos. Eram eles quem recebiam as ofertas, as doações, porque eles é quem sabiam quem eram os pobres, as viúvas, os necessitados, se eram eles quem visitavam, eles quem faziam esse trabalho de distribuição de renda, de ajuda. Então, por isso que não poderia ser apegado ao dinheiro e nem avarento, porque senão, com aquele acesso ao dinheiro, eles poderiam, então, roubar, esconder, fazer algo. Então, tinha que ter essa qualidade moral. A segunda, nenhuma acusação é válida, né? Nenhum pecado. Por quê? Porque eles iam cuidar de viúvas, e ali existiam as viúvas novas, antigas, solteiras, os pobres necessitados, ou órfãos, que eram mulheres, e eles não poderiam possuir nenhuma acusação de questão moral. Tem que ser libado, porque a igreja ia confiar neles, tanto o dinheiro como as visitas, quanto os seus órfãos, as viúvas, os pobres necessitados, estavam nas mãos desses diáconos. E eles desenvolviam, então, um trabalho ilibado, sem nenhuma acusação, porque esse era o princípio para essa qualificação para o ministério, a qualificação moral. E quando a gente observa essa lista do apóstolo Paulo, tem alguns teólogos que trabalham a ideia ali de 14,
15 qualificações, e talvez a gente tenha até um pouco mais, 16, e todas elas têm a ver com caráter. Sim. Há quem diga que só uma tem a ver com habilidade, que é apto para ensinar. Mas a ideia de ser apto para ensinar tem a ver com aquela autoridade que Jesus Cristo tinha, ou seja, quando você fala, prega e vive o que prega. Então tem a ver também com o caráter, tem a ver com o caráter, com a sua atitude, enfim, de acordo com o que você fala e crê. E essas são ideias e requisitos fundamentais para aqueles que vão tratar e vão trabalhar com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não pode levar uma vida de qualquer forma mesmo. E às vezes a gente coloca as pessoas no seminário, né? Teologia é muito importante. Eu sou professor de teologia, eu fiz teologia, e isso é muito bom para o conhecimento. Para preparar obreiros é bom que se tenha seminários, mas é bom que se trabalhe essa parte do caráter também nesses seminários e na formação de obreiros. Exatamente. Por quê? Porque é isso que é a maior exigência. E é claro que a igreja mesmo, com os ministérios que são desenvolvidos na própria igreja, servem ao propósito de qualificar não só obreiros, mas todos os cristãos, para que esses tenham o caráter de Cristo. Mas é bom nos atentarmos para essas qualificações que são específicas para aqueles que têm aspiração e desejo pelo ministério. E as qualificações de natureza social, né? Aspirante ao ministério não pode ser soberbo, arrogante, orgulhoso. Tem pessoas que são de difícil convívio social, outros que são mantém-se obstinado na sua própria opinião, não muda de opinião, não são flexíveis, são teimosos, são arrogantes. Outros se iram fácil e reagem com a sua ira. Alguns truculentos, violentos, não conseguem moldar o temperamento, os temperos. Eles são descontrolados, agem por qualquer motivo errado. Então, aqui também, se você vai trabalhar com gente, ou convívio social, você precisa ter qualificações de natureza social, porque você vai encontrar pessoas que discordam do teu trabalho, que vão te interpelar, que vão te discordar de você. E se a gente não tiver um controle, não tiver essas qualificações sociais, você vai acabar manchando o seu ministério. Né? Exato. A ideia do evangelho ser confrontador, esse é um ponto importante a gente trabalhar aqui. E às vezes algumas pessoas confundem, né? A gente tem que ter inimizade mesmo com o mundo, mas nesse ponto aqui é a questão da convivência, do convívio social. E nesse ponto, o evangelho ele vai confrontar sim o pecado das pessoas, só que isso não me dá o direito de ser arrogante, isso não me dá o direito de ser soberbo, isso não me dá o direito de ser uma pessoa de difícil convívio social. Quem vai confrontar as pessoas é o evangelho. É claro que o evangelho vai ser propagado por nós, mas isso não nos dá o direito de ser uma pessoa amarga, de ser uma pessoa que tem um convívio difícil na sociedade. E essas qualificações sociais, elas são importantes, porque o evangelho, para que ele tenha uma boa entrada, é necessário que sejam através de pessoas que tenham essa convivência social. Eu não estou dizendo amigo do mundo, mas um bom convívio social. Sim. Tem crentes que não se dão bem com seus vizinhos. Isso é verdade. Tem crentes que não se dão bem com as pessoas que estão à sua volta. E isso é um convívio muito difícil. Agora eu digo, como é que as pessoas estarão abertas a ouvir o evangelho através de mim, sendo que eu tenho inimizade, sendo que eu sou soberbo, arrogante e tenho difícil convívio com elas? Nada que sair da minha boca vai fazer sentido para elas. Então, é por isso que nós devemos prezar por isso. E muito mais o obreiro. O obreiro, aquele que aspira pelo ministério diaconal, presbiteral, ele precisa ter essas qualificações de natureza social para que ele possa desempenhar o seu papel. Então, essas são qualificações para o ministério, né, que são algumas aqui qualificações morais e outras sociais, que Paulo faz essas exigências biblicamente no Senhor, para que quem seja aspirante, quem deseja o episcopado, quem deseja o ministério, não é pecado, porque deseja uma excelente obra. Porém, temos que ter essas qualificações ministeriais. Então, concluindo a lição, nesta lição vimos aqui sobre o sacerdócio universal de Cristo, que todo crente tem o privilégio de apresentar-se a si mesmo a Deus, e outros diante de Deus, né, se apresentar também. E vimos sobre o exercício
de determinadas funções específicas do ministério e as qualificações para este ministério. Uma excelente lição que aprendemos hoje e desejamos a você que aprenda mais ainda com os professores, com as aulas, com os subsídios, e que Deus em Cristo te dê uma boa aula nesse dia. Tudo bem? Deus abençoe a todos.